Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Hebreus, capítulo 3, do verso 7 e 8. Versículo 7, o verso 8, só a parte A. Você que nos acompanha aí também através do nosso canal do YouTube. Que você fique conosco até o final. Não perca a atenção, porque o Senhor também quer falar contigo nesse lugar. Continua soprando, meu filho. Está saindo no PA ou é só aqui? No PA também? Você está perto demais? Todo mundo encontrou? Diga amém. Amém. Olha o que diz a porção. Por isso, como diz o Espírito, melhor, vamos lá para fazer de conta que vocês chegaram. Por isso, como diz o Espírito, hoje, diga hoje. Mais uma vez, diga hoje. Para ficar bonito, mais uma vez, hoje. Se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A partir deste versículo, eu quero falar com vocês sobre este tema: antes que o coração se endureça. Repita comigo: antes que o coração se endureça. Olhe para mim e venha comigo a partir daqui. A minha pergunta para você hoje, diante desse texto que lemos e tema que o Senhor acentuou no meu coração, é: o seu coração continua sensível à voz do Senhor? O seu coração continua sensível à voz do Senhor? Ou ele já endureceu e você nem percebeu? E você nem se deu conta disso? Sabe, queridos, nestas duas últimas semanas, semana passada e esta semana, nós tivemos bastante tempo com os nossos discipuladores, pastor Edson J. Santos, pastora Tânia, lá em Goiânia, e nós tivemos um tempo muito precioso, orando junto, pensando junto sobre esse tempo, que a igreja de Cristo vem passando na face da terra, pois vem acontecendo algumas coisas com o povo de Deus, porque a igreja não é essas quatro paredes. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: a igreja sou eu e você. Então vem acontecendo algumas coisas com o povo de Deus, que tem nos deixado, nós, pastores e líderes, assustados, alarmados. E é por isso que a minha oração todo dia é: Senhor, me ajude a pastorear o seu povo, a cuidar do seu povo, a ensinar o teu povo, conforme aquilo que está no teu coração. Não é baseado no que eu acho, no que eu penso, no que eu vejo, mas naquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. E nós pensando sobre isso, orando sobre isso, e nós chegamos a algumas conclusões, e Deus colocou algumas coisas no meu coração. Por exemplo, as pessoas não querem mais serem confrontadas em relação ao seu pecado. O que eu vou dizer aqui, eu já vivi isso aqui, em outros lugares, pregando a palavra. Pastor Edson já viveu isso também. Eu ouvindo o amigo, pastor Maquiantes, pastor da igreja em Goiânia, da igreja Family Church, aonde, se você começa a pregar a palavra e ela for de confronto ao pecado, pessoas simplesmente se levantam da cadeira e vão embora do culto. Por quê? Porque aquela palavra não era a palavra que elas queriam ouvir. Já aconteceu comigo aqui pregando nessa casa. Começar a pregar uma palavra que vai levando a pessoa a uma análise, a uma reflexão do pecado, e a pessoa levantar e ir embora. Já aconteceu isso comigo pregando uma palavra sobre família em uma outra cidade, queridos. Eu ouvindo o pastor Edson contar e testemunhar também dos seus feitos em relação a isso. Uma outra coisa, você prega uma palavra sobre negar o seu eu, morrer para si mesmo, levando as pessoas a se consertar, a mudar de vida e a realmente a seguir Jesus com integridade e retidão do coração. Mas sabe o que tem acontecido? As pessoas que ao ouvir isso, após o culto, simplesmente ao ouvir a palavra, mas não assimilar ela,
elas saem de um culto como esse e não negam o seu eu, não morre para si mesmo, e elas saem de um culto como esse e vai para um motel. Ou vem e participa de um culto de ceia, ouve que precisa melhorar, consertar, resolver algumas questões, mas como que está tudo certo, tudo resolvido, e vem e coloca a mão no cálice, e como fosse apenas um ritual. Esses dias, um amigo, o pastor Maquiantes, ele lá de Goiânia, está gravado, está lá no canal do YouTube, você pode ver isso lá. Ele gerando algo ao coração da igreja, dizendo para a igreja: ei filhos, aqui não é ponto de encontro, aqui não é uma praça. Por que ele estava dizendo isso, pastor? Porque as pessoas estavam marcando um encontro para vir no culto junto, e depois do culto ir para o motel. O desafio disso, gente. E o que eu vou dizer agora, para mim é um dos maiores desafios que está acontecendo na igreja de Cristo. Meu amigo e discipulador, o pastor Edson, está apavorado com isso. Isso está acontecendo na igreja dele de uma forma que está roubando até a paz dele. Nós estamos ouvindo os amigos em Goiânia, ouvindo outros amigos. É algo que está acontecendo na igreja de Cristo, que tem nos deixado alarmados, assustados. O que é, pastor? Mulheres casadas que não querem mais lutar pelo casamento, e que por qualquer situação que seja, estão simplesmente falando de divórcio, e não tem o que tire isso da cabeça delas. Como assim? Se sempre foi o sonho de toda mulher ter o seu esposo na igreja, servindo ao Senhor, para vir junto para o culto com a família, para que ela exercesse o sacerdócio, exercesse a função de esposo. Sempre a dificuldade foi do homem vir para a igreja, se converter, ter uma mudança de vida. Mas as coisas mudaram, queridos, e nós estamos ouvindo e vendo no Brasil, na igreja de Cristo, isso acontecer de uma forma avassaladora, onde elas não querem mais lutar pelo casamento, não dão mais o devido valor a isso, simplesmente não querem e pronto, e acabou. O pastor Edson apavorado lá, dizendo assim: meu amigo, só agora nesse mês foi 3, e não é qualquer um, eram líderes, e conversa, e gabinete. Agora nem querer ser atendida mais elas querem, é resolvido, é isso aí, só chega com o divórcio. Ele contando que o marido falou: e aí, o que eu faço agora? Só ora, meu amigo. Queridos, eu sei, casamento é fácil, queridos? Não é fácil, eu sei disso, casamento não é fácil, mas nós não podemos desistir da família e do matrimônio, até porque a Bíblia diz em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. É a Bíblia que diz isso, não sou eu que digo, não é a igreja, é a Bíblia que diz. Então, queridos, olhem para mim, se alguém de nós está passando por isso, por um momento difícil, nos procure, vamos sentar, vamos conversar, permita ser aconselhado, acompanhado, cuidada, vamos orar juntos, vamos chorar juntos, mas vamos encontrar uma solução juntos em Deus, amém, povo de Deus? Porque divórcio, querido, não é simplesmente desistir do casamento, como você troca de roupa, ou como fosse só mudar de casa. Há uma consequência seríssima sobre isso, que nós estamos deixando de realmente dar o devido valor a isso. Nós não podemos achar que tudo é normal, e que isso é normal. Há uma guerra espiritual acontecendo. Quem está entendendo isso, diga amém. Há uma luta, há uma batalha, e nós estamos preocupados com isso. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que isso está acontecendo de uma forma geral com a igreja de Cristo. Agora, sabe o que é isso, queridos? Primeiro, é uma afronta de Satanás para tentar envergonhar a igreja de aquilo que nele ou nela, na igreja de Cristo, é ensinado, é defendido através dos valores e princípios da palavra de Deus. É uma afronta do inferno, é uma afronta de Satanás para querer envergonhar o evangelho,
para querer envergonhar a igreja de Cristo. Nós defendemos os valores, nós defendemos os princípios, nós defendemos a família. E isso, queridos, infelizmente tem acontecido com líderes, pastores, um colega, não um amigo que não é próximo, aqui de Cuiabá, com uma igreja de 5.000 membros. Teve um caso extraconjugal com a mulher do seu pastor auxiliar. Eu sou mentor da Rede Espírito de São Paulo, do pastor Carlito Paes. Ele me ligou: Maxwell, você está aí perto, vai lá, conversa com ele, vê se ele aceita ser cuidado, acompanhado. Queridos, nem atender me atendeu. E o que aconteceu, pastor? Pegou a mulher e foi embora, foi para outro estado. A igreja está destruída lá. Nós fomos agora para o SOS. Um casal que nós fomos atender, sabe de onde era? Era membros deste colega. Destruído o casal, arrebentado, por causa do exemplo que viu. Diga assim, que Deus, pode dizer mais forte, diga assim, que Deus tenha misericórdia de nós. Não importa se você é líder, pastor, missionário, eu sou membro. Antes de qualquer título, nós somos cristão. Isso significa pequenos Cristo. Nós somos, queridos, filho do Deus Altíssimo, e em Cristo Jesus nós alcançamos a salvação. E precisamos seguir aquilo que a sua palavra nos orienta. Amém, povo de Deus? Um outro motivo porque isso tem acontecido, segundo, é a frieza do nosso coração, que vai acontecendo aos poucos, devido ao distanciamento de Deus. É a frieza do coração, queridos, que vai acontecendo aos poucos, devido ao distanciamento de Deus. Entenda, nós podemos estar dentro da igreja, mas o temor distante do coração. Nós podemos estar dentro da igreja, mas o temor distante do coração. Então não é porque estamos dentro da igreja que há um temor no nosso coração. E terceiro, é o apego ao eu. Pois o que mais importa é aquilo que eu quero, eu penso, e que trará para mim felicidade, e que vai me fazer bem. O que importa é eu ser feliz. Como eu vou ser feliz quebrando valores e princípios da palavra de Deus? Isso é um contrassenso. Eu quero te levar a pensar sobre isso. Vou repetir, não estou julgando, apontando ninguém. Não há ninguém melhor que ninguém aqui, eu não sou melhor que ninguém é melhor que ninguém aqui. Não, estamos aqui para crescer junto. Eu quero trazer isso aqui como uma reflexão, para nós analisarmos a nós mesmos e nós orarmos uns pelos outros e pela igreja de Cristo na face da terra. Amém, povo de Deus? Que esse é o nosso papel também como igreja. Então, se para isso eu preciso, queridos, muitas vezes, pensando apenas em mim, então se para isso eu preciso colocar em xeque família, casamento, chamado, propósito, temor e até servir a Jesus, eu abandono tudo, porque o que mais importa é o meu eu, é a minha felicidade, é aquilo que eu quero. Sabe, queridos, tudo isso que acabei de comentar com vocês começa com pequenas concessões, até que tudo isso fique normal. Começa com pequenas coisinhas, uma hoje, amanhã depois da manhã outra, e aí você vai dando legalidade, amanhã uma outra coisa. Por exemplo, já é normal não orar mais, já é normal não ler mais a Bíblia, já é normal cometer alguns pecados e ceder a alguns desejos da carne, já é normal não buscar ajuda, não buscar discipulado. Eu me resolvo, eu sei de mim mesmo, eu sou dono do meu nariz, eu dou conta sozinho. Já é normal não confessar mais a tentação para não confessar o pecado, até que a conta disso chegue, até que tudo fique normal, inclusive aquilo que a vida toda nós defendemos e priorizamos como valores e princípios da palavra de Deus. Aquilo que antes nós reprovávamos se torna algo normal e agora praticado também por nós. Olhe para mim e me escute com muito amor. Talvez alguma das coisas mais perigosas da nossa vida espiritual
sejam justamente aquelas que começam pequenas demais para nos preocupar. Nós não vamos nos preocupando, porque não, é pequenininho, é só uma concessãozinha, não vai dar em nada. Amados, ninguém normalmente decide de uma hora para outra. Por exemplo, acordei hoje e decidi, vou me afastar de Deus. Não é assim que acontece. Nós vamos nos afastando aos poucos, né? Não, eu ia à célula, agora já não vou mais. Eu vim no culto de quintal, agora já não venho mais. Não, eu vinha todo domingo, não, agora eu venho só um ou outro. Não, agora eu estou de boa, eu estou bem, eu estou cuidando de mim. Eu estou pensando em mim. Então ninguém se afasta assim do dia para a noite. A distância começa antes. Como eu disse, uma oração que fica para depois, uma palavra que deixamos de praticar, uma correção que não queremos receber. Não, aconselhamento para quê? Vai mostrar para mim que eu preciso mudar e que eu também estou errado. Não quero aconselhamento, não quero ser cuidado, não. Uma área que Deus toca, mas nós preferimos não entregar. Então, o que era pequeno vai ganhando espaço. E é sobre isso que Hebreus está nos alertando. Por isso ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, aqui e agora, se ouvirdes a sua voz. Esse culto não é para quem você está olhando para o lado e dizendo, fulano tinha que estar aqui. Não, esse culto é para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você que está aqui. O Senhor nos atraiu para este lugar, porque Ele queria falar comigo, queria falar contigo. Sabe por que que o escritor de Hebreus está dizendo isso? Porque existe uma diferença entre ouvir a voz de Deus e responder à voz de Deus. Existe uma diferença. Então o que eu quero dizer é que é possível muitas vezes ouvir a voz de Deus, mas pouco a pouco deixar de responder à voz dele. Não adianta só ouvir. Jesus diz assim, vocês são meus amigos, meus discípulos. Não é só se ouvir. Jesus diz assim, se ouvir e obedecer e seguir. Então com o tempo nós ouvimos. Não, Deus não fala comigo, Deus parou de falar comigo. Não, Deus não parou de falar comigo e contigo. A questão é se nós estamos respondendo à voz dele, se nós estamos respondendo aquilo que ele tem falado conosco. Por isso a primeira coisa que eu aprendo com essa palavra, que quero repartir com vocês, para crescermos juntos e analisarmos juntos a nossa caminhada hoje aqui, é: o coração não endurece de uma vez. Diga assim: o coração não endurece de uma vez. Diga para a pessoa do seu lado: o coração não endurece de uma vez. Hebreus 3 começa lembrando o povo de Israel. É isso que o escritor de Hebreus está realmente trazendo aqui à tona para mim e para você. Ele está ali, despertando o povo de Israel, porque eles haviam visto Deus agir, tinham experimentado sua presença, tinham testemunhado os seus feitos, quantas coisas o Senhor fez, quantas coisas Cristo fez. Mas diante de determinadas circunstâncias, seus corações foram endurecendo aos poucos, até estar distante de Deus. Não entendi, pastor, vou melhorar. Muitas vezes, por causa de circunstâncias à nossa volta, por causa de problemas, por causa de crises, por causa de tantas situações e demandas, nós vamos distanciando de Deus e deixando de ouvir a voz dele. É isso que Hebreus está dizendo aqui, ei, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor outra vez. É por isso que o autor de Hebreus, ele cita o Salmo 95. Isso aqui não está de fato no texto de Hebreus, ele está citando o Salmo 95. Projete para nós aí o Salmo 95, verso 6, 7 e 8. Hebreus aqui está citando esse texto aí, olha aí, olha o que o salmista está dizendo: venham, diga venham. Para quê, pastor? Olha lá, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu
pasto e ovelhas de sua mão. Aí vem o versículo: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Volta lá o verso 6. Olha aí, ó. O salmista está clamando: ei, meu povo, voltemos a adorar o Senhor, a nos prostrar diante do Senhor, a nos ajoelhar, a nos arrepender, a realmente render graças ao Senhor, porque nós somos ovelhas do seu pasto, Ele é o nosso pastor. Observe que Deus está falando com o povo. Então o problema não era a falta de ouvir a voz de Deus, o problema era a resposta do coração do povo. Ei, Deus sim continua falando ainda hoje, mas o problema não é que Deus não está falando, o problema é a resposta do nosso coração. Qual tem sido a resposta do nosso coração àquilo que Deus tem falado conosco, lá no nosso secreto, aqui no nosso íntimo? Ah não, hoje eu fui no culto, mas Deus não falou comigo. Como? Se a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. A questão não é se Deus falou conosco, a questão é se nós queremos ouvir e responder aquilo que Ele falou e ministrou ao nosso coração. Entendam, existe algo aqui que nós precisamos, a partir desse texto, deste salmo, desta porção e desta palavra, nós precisamos guardar e aprender. O que, pastor? É possível ouvir a voz de Deus e ainda assim resistir a essa voz. E porque muitas vezes, pastor, eu resisto ou nós resistimos, porque como eu disse muitas vezes, eu quero que seja feita a minha vontade, do meu jeito, no meu tempo, e não como Deus está falando e direcionando para mim. Tem que ser assim, eu quero assim, se não for assim, eu vou fazer assim. E aí com isso, a pessoa ouve, mas ela não responde. Deus toca, mas a pessoa, ela adia aquilo que Deus tocou e falou ao coração dela. Deus confronta, mas sabe o que acontece? Ela se explica. A pessoa acha explicação em tudo, queridos. Acha justificativa em tudo. Não, mas é isso por causa disso. Não, mas eu só estou fazendo isso por causa disso. Deus corrige e ela se defende. Mas eu sou fraco. Não, mas eu sou falho, e somos mesmo, inclusive esse que vos fala. Mas a minha Bíblia diz algo, o que, pastor? Que não veio tentação alguma, que o Senhor já não nos deu o escape e o livramento, já não nos deu a condição de suportar e passar por ela. Não veio nada, queridos, a nós, que nós não consigamos suportar. Então nada vai justificar o deixar de ouvir e responder à voz do Senhor. Até que tudo isso aqui, a gente vai fazendo isso, até que um dia, isso deixa de produzir o que precisa produzir. O que, pastor? Quebrantamento. E começa a produzir o que, pastor? Diga assim comigo: argumento. Ei, Deus não quer argumento, Deus quer quebrantamento. Jesus quer quebrantamento, Ele não quer argumento. Ele não quer saber dos seus argumentos. Ele fez isso com Elias, fez isso com homens e mulheres. Ele foi lá e falou isso lá, ó, Caim e Abel, ó, cuidado que está no seu coração. Ah não, mas isso e aquilo, você escolheu isso. Não, Deus não quer, queridos, ouvir argumento. Ele quer um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Quem está entendendo, diga amém. E é isso que Hebreus chama de endurecimento do coração, a falta desse quebrantamento, dessa sensibilidade. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos vencer tudo isso, e vamos passar a ouvir e obedecer a voz do Senhor, amém, povo de Deus? Até porque, em segundo lugar, o pecado é enganoso. Diga comigo, o pecado é enganoso. Olha que Hebreus 3,13 diz, Hebreus 3,13, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, ó, pelo engano do pecado, lá a parte final lá, ó. E que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado, ele é um engano, ele é um engano. Essa expressão
o engano do pecado merece nossa atenção. Eu quero pontuar algo com você aqui, sabe por quê? Porque o pecado raramente se apresenta para nós dizendo: eu não vim para destruir sua vida espiritual, eu não vim para destruir sua família, eu não vim para tirar sua felicidade, não, eu só quero te dar mais alegria, não, eu só quero tornar a sua vida mais... Queridos, ele não vai desenhar. Satanás não vai aparecer para nós, queridos, como aquele bichão vermelho, né? Com um chifrão, com um rabão, né? Com aquele troço da mão, que eu esqueci até o nome. Como que é aquele negócio que segura assim? Eu sabia que você sabia, é porque eu esqueci mesmo. Com aquele tridente na mão assim, aquele bicho. Não, querido, não vai aparecer assim. Vai aparecer te oferecendo, te levando a querer fazer aquilo que você quer. Então ele não vem de uma maneira como nós muitas vezes idealizamos, mas ele vem sutil. Por exemplo, pastor, é só dessa vez, não tem problema, todo mundo faz, por que você não pode fazer? Depois você resolve isso. Essa aqui é a máxima da geração nossa: eu mereço. Ei, você merece. Deus conhece meu coração, não é tão sério assim. E aí vai colocando, querido, esse sofisma. Pastor, o que é sofisma? Eu sei que você sabe, é uma mentira em forma de verdade, é uma mentira que ele te leva a acreditar que isso é uma verdade. E aí aquilo que parecia apenas uma pequena concessão começa a ocupar um lugar dentro do nosso coração. Então, queridos, é assim que muitas coisas funcionam. Por exemplo, uma pessoa não acorda um dia e percebe que se tornou completamente sedentária. Não, ela simplesmente começa a deixar de caminhar, depois deixa de fazer exercício, depois passa a preferir o sofá, e depois se acostuma com aquela rotina, e não quer mais realmente cuidar de si. Ou seja, o problema não aconteceu naquele primeiro dia, foi o conjunto das pequenas escolhas que nós vamos tomando diariamente, e que vai nos distanciando, nos afastando de Deus, e vai levando o nosso coração a ficar endurecido, queridos, diante de Deus. Nenhuma palavra toca mais, ela bate e volta, parece que bateu numa muralha. Você vem para um culto, queridos, pode ser o derramar que for, mas sai da porta para fora, do portão para fora, amanhã segunda-feira, está fazendo as mesmas coisas da semana passada, está com os mesmos hábitos, está com as mesmas coisas. Escute, o que é tolerado repetidamente, pode com o tempo deixar de ser percebido como um problema. E aqui precisamos tomar cuidado, porque nós, entenda, não estamos falando apenas de grandes quedas, não, às vezes é o que vai endurecendo o coração, são coisas que ninguém vê. O que vai endurecendo o coração são coisas que ninguém vê, queridos. Não é assim, algo, não, é aquelas coisinhas que ninguém vê. Eu vou melhorar, vou dar exemplo. Uma amargura cultivada, você vai deixando esse negócio aí, você vai cultivando essa amargura, e o coração vai só endurecendo. Uma vaidade alimentada, uma necessidade de sempre ter razão. Você sempre tem que ter razão, sempre tem que ter razão. Não, me ajuda a pregar aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não queira ter razão, queira ser feliz. Pastor, como eu vou ser feliz? Olha aqui para mim: ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Sempre ter razão, sempre ter razão, sempre ter razão. Não, meu irmão, nós também erramos, falamos, precisamos reconhecer, nós temos razão sempre. Ou uma necessidade disso, uma incapacidade de pedir perdão. Não peço perdão para ninguém não. Eu pedir perdão? Não. Fulano que me feriu, fulano que fez isso, fulano que fez aquilo. Não, eu não. Tem que vir de joelho aqui, e eu vou pensar se eu vou perdoar. Uma vida secreta que ninguém conhece. Em um ambiente igual camaleão, né? Um ambiente é uma pessoa, no outro ambiente é outra pessoa. Uma negligência espiritual que sempre encontra uma justificativa. E com isso, olhe para mim,
o pecado vai encontrando pequenas portas e vai enganando o nosso coração. Vocês estão muito sérios. Dá um sorriso para a pessoa do seu lado. Diga para ele, diga para ela, diga assim: não seja levado pelos sentimentos do coração. Diga para ela, mas seja conduzido pela palavra de Deus. Olhe para mim, deixa eu dizer algo para você. Lembra de Sansão? Ele foi fazendo concessões. Ele foi negociando o que era inegociável. Uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes. E ele fez essas concessões com quem? Com uma cidadã chamada Dalila. Uma vez, passou, duas vezes, nunca vai dar nada. Eu consigo passar por isso. Pois é, mas é por isso que ele começou bem e terminou. Então, em terceiro lugar, cuidado para não perder a sensibilidade. Diga assim: eu preciso tomar cuidado para não perder a sensibilidade. Como eu disse nessa semana, em uma conversa com os nossos discipuladores, pastor Edson e pastora Tânia, nós jantando na mesa, surgiu uma imagem que ficou muito forte dentro de mim. E foi a partir disso e desta conversa que surgiu esta palavra que Deus falou ao meu coração e eu estou transmitindo ao coração da igreja. Nós falávamos preocupados sobre a realidade da igreja e sobre pessoas que podem estar participando das coisas de Deus, mas vivendo uma vida distante de Deus. E nisso o pastor Edson, ele fez uma comparação com a lepra. Com o quê? Com o quê, igreja? Ele falou sobre como determinadas formas de hanseníase pode comprometer a sensibilidade. E ele disse algo que ficou dentro de mim. Ele disse: quando a sensibilidade vai embora, a pessoa pode deixar de perceber aquilo que está ferindo o próprio corpo. Vou repetir o que ele disse. A sensibilidade, olha só, quando a sensibilidade vai embora, a pessoa pode deixar de perceber aquilo que está ferindo o próprio corpo. Aí na hora, o Espírito Santo me trouxe uma conversa que eu tive com o meu amigo, o pastor Adiel, lá de Rosário. Cadê os guerreiros que foram comigo lá em Rosário? Nós fizemos lá, que foram lá, está aí ó. Conversando com o pastor Adiel lá, ele está lutando com a saúde, com diabetes. E ele disse assim: pastor, esses dias eu estava aqui, e aí, o quintal dele é bem grande lá, um monte de coiseira lá, e ele colocou o chinelo e ele saiu do quintal lá, e ele pisou num prego, o dedão, assim, ele pisou o prego no dedão, assim, que ele disse, ó, pisou o dedão no prego, o prego no dedão, eu falei errado, mas vocês entenderam. E ele está bem bom, bem de boa. Aí o dia ele está sentado na casa dele, está ali com o pé esticado assim, a filha dele chega e: pai, você já viu o seu pé? Uai, estou vendo aí. O que tem meu pé? Olha como que está seu pé embaixo aí, ó. Está todo roxo, está todo vermelho, está cheio de pus. Ele falou: tá não. Ele falou: tá sim. Ele pegou e olhou, pegou e puxou o pé dele. Ele falou assim: meu Deus, eu não vi isso. Por quê? Porque devido à situação da enfermidade, tinha perdido o quê? A sensibilidade. Então, como eu estava dizendo, o pastor Edson fez a seguinte aplicação: o pecado pode fazer algo parecido com a nossa vida espiritual. Não é apenas o que pode nos, olha só, não é apenas o que o pecado nos faz praticar. Não é apenas o que o pecado nos faz praticar. É o que ele pode fazer com a nossa capacidade, olha só, de não perceber. Aí eu pensei algo diante da fala dele. Será que o pecado também pode fazer isso conosco espiritualmente? E aí, igreja, sim ou não? Não apenas nos levando a determinadas atitudes, mas diminuindo nossa sensibilidade diante delas. E aí vamos deixando de realmente tomar posições e direcionamentos diante daquilo que vai acontecendo. Porque talvez o sinal mais preocupante não seja somente eu fiz, talvez seja eu fiz e não senti mais nada em fazer. Eu voltei a fazer uma, duas, três vezes e está tudo certo, está tudo bem.
não há mais temor, não há mais aquela sensibilidade quando você erra, falha e peca e você, poxa vida, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Onde eu estava com a cabeça? Não tem mais. Hoje, amanhã, e volta de novo, e volta de novo. Por quê? Porque foi perdendo o que, igreja? A sensibilidade. E Paulo descreve algo parecido em Efésios 4, ele fala de pessoas que estavam separadas da vida de Deus por causa da dureza do seu coração. Projete para mim aí, Efésios 4:19, está aí, ó. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Veja a progressão desse texto aqui, ó. Primeiro, existe o afastamento, depois a dureza, e então a perda da sensibilidade. Então olha como isso funciona, repita comigo. Primeiro, afastamento. Segundo, dureza. Terceiro, perda de sensibilidade. Entendeu como que acontece? Primeiro você se afasta, depois você endurece o coração, e depois você está insensível. E você pode estar aqui, meu irmão, todos os dias. Ou seja, isso significa que a insensibilidade não aparece do nada. Há um caminho que nós percorremos para viver isso. Não apenas estou fazendo alguma coisa errada, não é isso, mas como está a minha sensibilidade diante de Deus. Não é pensar hoje, o que eu estou fazendo de errado? Não, a pergunta hoje é, como está a minha sensibilidade diante de Deus? Será que o meu coração já está endurecido e eu nem percebi? Por exemplo, o que acontece comigo quando a palavra me confronta? Talvez esta palavra possa estar te confrontando. O que ela está fazendo aí dentro de você? Eu consigo receber uma correção? Consigo reconhecer que errei? Consigo pedir perdão sem precisar explicar por que fiz? Consigo ouvir, você precisa mudar, sem imediatamente responder, mas... Sabe, para mim uma das coisas mais bonitas, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Para mim, isso aqui é pessoal, uma das coisas mais bonitas em uma pessoa espiritualmente saudável, é a capacidade de dizer, eu estava errado, eu estava errada, sem justificativa, transferência e comparação. Apenas, eu estava errado, Senhor, me perdoe, sem justificar, sem nada, só dizer, me perdoe, me perdoe. Essa semana, uma pessoa muito amada, muito preciosa, me ligou. E ligou já chorando. E disse o que, pastor? Só isso. Pastor, me perdoa. Pastor, me perdoa, pastor. Amém. Conversamos um pouco, oramos junto, choramos junto. Falei assim, pastor, que paz eu estou agora. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela, vamos juntos amar mais e perdoar sempre. É esse coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Então, se você decide ter esse coração, em quarto e último lugar, existe uma boa notícia para você. Quem gosta de boa notícia? Pastor, qual é a boa notícia? Deus nos chama enquanto ainda é hoje. Deus nos chama enquanto ainda é hoje. Queridos, o texto começa com uma palavra. Qual é a palavra? Hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz. É hoje, não é amanhã, não é no culto que vem, não é na célula terça, não é no culto quinta, não, meu irmão, é hoje. Se ouvirdes a sua voz, a sua voz. Isso significa que Deus está interessado na nossa resposta, é agora, não é amanhã, não quando tudo estiver resolvido, não, pastor, quando tudo estiver resolvido, não, até porque sem Ele nós não resolvemos nada.
Não é quando tudo estiver melhor, não, porque só vai ficar melhor quando nós entender que chegou o hoje do Senhor na nossa vida. Mas hoje, se Deus está tratando uma área, responda hoje. Ei, se Deus está tratando uma área comigo e com você aqui hoje, então responda hoje a voz dele. Responda hoje. Se Deus trouxe uma pessoa à sua memória, talvez seja a hora de procurar essa pessoa, de fazer aquela ligação, de ir fazer uma visita para ela, de chamar ela para uma conversa. Se você percebeu que precisava pedir perdão, não adie mais, é hoje que precisa resolver isso. Se percebeu que alguma coisa dentro de você endureceu, não ignore isso, não ache que isso é normal. Se percebeu que perdeu a fome pela palavra, volte a se alimentar dela, volte a comer deste rolo, volte a ter fome pela palavra do Senhor. E se percebeu que perdeu o prazer da presença, volte a buscá-lo com mais intensidade. Volte à vida devocional, à vida de oração, à vida de consagração, volte a adorar a Ele. É o que o salmista disse: voltemos a adorar o Senhor, voltemos, nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, voltemos, igreja amada, ao centro da vontade do Pai na nossa vida. Amém, povo de Deus? Voltemos a esse lugar. Nós não somos um clube de final de semana, nós não somos um povo religioso, nós somos, queridos, embaixadores de Cristo na terra. Nós somos homens e mulheres que dão bom testemunho do Senhor, que carrega a essência de Cristo. Você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então chegou o tempo de nós pararmos de fazer concessão e permitir o nosso coração estar quebrantado e contrito na presença do Pai. Então não espere a distância ficar maior. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus não é simplesmente mostrar que estamos errados. O objetivo de Deus com tudo isso é nos trazer de volta. O que o salmista estava querendo dizer, o que o escritor de Hebreus está querendo dizer para o povo: ei, o Pai quer nos trazer de volta. Não é esse o caminho, não é esse o lugar, não, o lugar é esse aqui, ó, é no centro da vontade do Pai, é ouvindo e respondendo a voz dEle, aquilo que Ele tem falado conosco. Você recebe essa palavra no seu coração? Então com isso eu quero concluir lhe dizendo algo. Se coloque de pé. Olhe para mim e escute. Talvez hoje Deus não esteja apontando para uma grande queda, um grande pecado, não. Talvez Ele esteja apenas mostrando uma pequena área que você vem tolerando ao longo da caminhada da fé, que Ele vem falando com você, ministrando ao seu coração, mas não há mudança, não há transformação, não há atitude diferente. Eu apenas ministrei a palavra, mas eu sei que algo específico Deus tratou no coração de cada um de nós aqui, e você sabe o que é. Pode ser uma pequena coisa, uma pequena resistência, uma pequena desobediência, uma pequena amargura, uma pequena negligência, mas Deus conhece o caminho que as pequenas coisas podem nos levar a percorrer. E é por isso que a pergunta de hoje não precisa ser: qual é o meu maior pecado? Não é essa a pergunta, mas talvez seja: existe alguma coisa que já não me incomoda mais como me incomodava antes? Existe alguma coisa dentro de mim que precisa voltar a me incomodar de novo? Existe alguma coisa que Deus já falou, mas que eu aprendi a ignorar? Deus já falou várias vezes, através de várias pessoas, através da sua palavra, mas eu aprendi a ignorar. Para mim isso não atinge mais o meu coração, eu endureci para isso.
Será que existe alguma área em que a minha resposta deixou de ser imediata? Não, eu vou ver, não, eu vou pensar, não, talvez amanhã, não, talvez mês que vem, não, agora eu estou pensando em mim. É tempo de olhar para isso e dizer: será que existe algo que antes eu colocava diante de Deus e hoje simplesmente eu decido sozinho, eu não oro mais para tomar nenhuma decisão, eu só vou fazendo, eu só vou realizando, porque eu penso que assim é melhor, eu acho que é assim que tem que ser. É tempo de se perguntar: como está o meu temor? Como está o meu temor? Como está o meu coração? Ah, Jesus, como está a nossa sensibilidade? Aonde nós temos nos perdido? Ah, Pai, remova, Senhor, hoje do coração, Senhor, toda a dureza do nosso coração, Pai. Nos leve a esse lugar de novo, Senhor, aonde nós ouvimos a Tua voz, ó Pai. É um sopro do vento, é uma folha que cai. Nos leve, Pai, a ouvir a Tua voz novamente, Senhor, ao nos prostrar diante do Senhor, e a voz, ó Pai, do Senhor fará tão audível, que nós nos quebrantávamos, chorávamos, e não nos apressávamos em, ó Pai, sair deste lugar, mas tínhamos prazer de permanecer ali. Ei, igreja, não espere aquilo que hoje é pequeno se tornar grande. Se Deus está falando contigo hoje, responda para Ele. Responda para Ele na altura e na medida daquilo que Ele tem falado ao seu coração. É hora de nós voltarmos a esse lugar aonde o nosso coração se quebranta da presença dEle, apenas por estarmos diante dEle, apenas por saber quem é Ele e o que Ele tem feito, quem Ele é e o que nós somos, para esse Deus tão grande e poderoso, que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para obter essa vida eterna, nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever as nossas concessões, e nós precisamos voltar a esse lugar. Fale com o Senhor agora.